Nascido em Campinas, estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e formou-se na Academia Militar de Agulhas Negras em 1977. Em 86, liderou protesto contra os baixos salários dos militares. Por conta disso, foi preso e acusado de planejar atentados à bomba para pressionar o comando do Exército. Absolvido no Superior Tribunal Militar, foi transferido para a reserva com a patente de capitão. Iniciou a carreira política como vereador no Rio de Janeiro em 89. 2 anos depois, foi eleito deputado federal e desde então permanece na Câmara dos Deputados, atualmente no 7º mandato. Neste período, passou por 9 partidos, entre eles o PTB, PFL e PP. Um dos projetos aprovados de sua autoria estende o benefício de isenção do IPI para produtos de informática. Aos 63 anos, o candidato do Partido Social Liberal, PSL, Jair Bolsonaro, está no centro do Roda Viva de hoje. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje ocupa o centro da roda o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Estamos ao vivo em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com Jair Bolsonaro, convidamos Daniela Lima, editora da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Thaís Oyama, redatora-chefe da revista Veja. Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico. Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo. E Leonêncio Nossa, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Todos convidados livremente pela produção do programa. Somos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo incorrigível cartunista Paulo Caruso. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira pergunta que eu costumo fazer a todos os pré-candidatos, e agora o senhor é candidato, que estiver aqui, é saber qual a obra e qual a realização que o senhor gostaria de ser lembrado na história, se eleito, como uma marca sua, ligada ao seu nome. Um redirecionamento do Brasil no tocante à sua política. Nós cansamos da esquerda. Queremos um Brasil liberal, que faça comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, que respeite a família, bem como as crianças em sala de aula, que jogue pesado na questão da segurança pública para você exatamente proporcionar paz a todos, que você realmente implemente políticas que tirem o Brasil dessa atual situação que se encontra. Valorize o homem do campo, jogue pesado contra o IMST e que se aprofunde o seu comércio, em especial com países melhores do que nós. Esse é o nosso sonho, a nossa vontade nessa batalha inicialmente. Agora, deputado, isso são ideias gerais para o seu governo. Eu gostaria de saber de uma obra, uma realização, como o Getúlio passou a história como autor da CLT, o Fernando Henrique como o Plano Real, como autor do Plano Real. Eu queria que o senhor dissesse um projeto, uma obra, uma realização que o senhor tem em mente, que gostaria que passasse para a história com o seu nome. Que a nossa economia realmente passasse a ser liberal. Esse é o nosso sonho. Vamos começar a nossa rodada aqui de perguntadores com a Maria Cristina Fernandes do Valor. Deputado, na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O coronel, como o senhor sabe, foi condenado no tribunal de segunda instância por tortura. Eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor conhece por tortura, como o senhor definiria tortura e se o eleitor deve esperar que o senhor, eleito presidente da República, aceite a tortura como uma prática das forças policiais do Estado. Primeiro, de acordo com a nossa Constituição, ninguém poderá ser julgado, ninguém poderá ser declarado culpado sem uma sentença transitada em julgado. Isso não aconteceu no caso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nós abominamos a tortura. Tá? Agora, naquele momento,
o mundo vivia, o Brasil em especial, um clima bastante complexo, né? A tal da Guerra Fria. Ou você pendia mais para os Estados Unidos ou mais para a União Soviética. E este pessoal que se diz torturado, alguns eu acho até que aconteceu alguma maldade com eles, mas em grande parte não. É uma política, né? Uma forma de que eles usavam de dizer que eram torturados exatamente para conseguir indenizações, conseguir piedade para a população, conseguir votos e poder. Essa história não está bem contada na questão da tortura, porque só se lembra de um lado da história, o outro lado não. Se nós tivéssemos perdido a guerra naquele momento, hoje, com toda certeza, seríamos uma Cuba aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, o Ministério Público Federal reabriu o caso Vladimir Herzog. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter punido a morte de Herzog. O senhor, como é que o senhor viu o Brasil sendo colocado novamente nessa questão, a exposição pública? Geralmente, esses órgãos têm um viés de esquerda. Vocês falam muito de Herzog, porque é um jornalista. Agora, o Regis Carvalho, por que não toca no assunto? Foi um jornalista, exatamente igual a Herzog. Vocês não tocam no assunto porque ele foi vitimado num carro-bomba patrocinado pela Ação Popular em 1966 no aeroporto de Guarapes, em Recife. E quem botou aquela bomba? A AP, Ação Popular, um dos integrantes da AP. Não vou dizer que estava lá. O senhor José Serra. Vamos botar o José Serra no banco dos réus. Agora, isso daí eu acho que são feridas que não devem mais ser lembradas até, você pode até discutir, né? Mas não com esse teor todo, porque é um passado. Tivemos a lei da anistia. Os militares, inclusive, exigiram que ela fosse ampla, geral e restrita. Os polícias não queriam que ela fosse dessa forma, que fosse mais restritiva, exatamente para certas pessoas não voltarem para o Brasil e ter a proeminência que tiveram. Então, é uma história, passou e vamos fazer de tudo para que ela não volte a se repetir. Agora, por outro lado, já que tem gente do Globo aqui. Olha só, o editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 1984, publicado na capa do jornal Globo, diz lá o primeiro parágrafo: participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Será que o clima não está muito parecido com aquela época? Quem nos salvará? Muitas instituições já fizeram meia-culpa pela participação e pelo apoio ao golpe de 64, deputado. Primeiro que não foi golpe. Né? Golpe é quando alguém mete o pé na porta e tira aquele cidadão de lá, ou executa, ou faz uma maldade qualquer. Ele simplesmente deixou o Brasil. E quem declarou vago a cadeira do presidente na época foi o parlamento brasileiro. E tanto essa história ela é intrigante que há poucos anos, por iniciativa do PSOL, foi votado um projeto de decreto legislativo para anular a sessão de 2 de abril de 64, que cassou o presidente João Goulart. Então essa história tem que ser contada com todo. Quer ver? Um dos votos que foi por aclamação, né? Todos foram, né? Aclamação, foi do Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães votou no dia 11 de abril de 74 em Castelo Branco para presidente. Eu te pergunto agora, devolvo aqui o seu questionamento, né? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, que era... Me responda, por favor. Que era a Constituição, então, previa a eleição do colégio eleitoral. Vocês não iam aceitar também Tancredo Neves, assim como não aceito nenhum dos 5 militares. Então, vamos fazer justiça. Era a regra em vigor, a Constituição está em vigor. O que caracteriza, por exemplo, um regime ditatorial? O golpe era uma regra em vigor? Não, a regra em vigor era a eleição dos presidentes com aquela forma, pelo parlamento brasileiro. Tá? Você pode ver. Mas o que aquela eleição do Tancredo Neves tem a ver com o golpe de 64, deputado? Por supressão da mídia. O TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Todo quanto é governo tem problemas. Não existe governo perfeito em lugar nenhum no mundo. Mas eu acho que é uma história que está mais do que debatida. Tá ok? E é a minha opinião. Vamos passar para a Daniela. Eu, se fosse militar naquela época, teria feito a mesma coisa. Vamos passar para a Daniela, deputada. Eu vou ficar mais ou menos... Boa noite, deputado. Eu vou ficar mais ou menos no mesmo assunto, porque o senhor falou da lei da anistia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para que o Supremo reabrisse a discussão sobre a lei da anistia. Minha pergunta é, o senhor, se eleito, que tipo de força o senhor vai fazer, que tipo de pressão ou de
agenda o senhor vai tentar pregar para o Supremo com relação a essa discussão? Que a lei me garantir. Agora, eu lamento a senhora Raquel Dodge tendo que prestar um desserviço à democracia há poucas semanas, onde, por intermédio de uma ação dela, o Supremo derrubou a possibilidade de termos o voto impresso por ocasião dessas eleições. Ou seja, vamos continuar sob a suspeição da fraude. E o voto é uma coisa sagrada para a democracia. Eu vou aproveitar, então, o gancho do senhor. Por que o senhor já disse várias vezes que eleição sem voto impresso é fraude? O senhor já disse nas suas redes sociais, é quase uma marca do senhor. Por que o senhor, então, está se dispondo a participar de um processo que o senhor considera uma farsa? Olha, qual outro caminho eu tenho se não participar das eleições? Entregar para o PT ou o PSDB? Entregar para um dos dois? Eu vou estar na luta de qualquer maneira. Pensava dessa maneira, mudei de ideia. Não, o senhor não pensava, o senhor disputa eleição, o senhor já disputou 7 eleições olha só, no Congresso. Quando eu decidi em 2014 disputar as eleições, eu aproveitei um projeto em andamento e emendei-o. E aprovamos o voto impresso, que todos nós desconfiamos. Você não tem como comprovar que houve fraude, nem eu que não houve. Temos a dúvida. E nós sabemos que o poder joga pesado. E a argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi a seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender que justificativa. Sim, porque você pode violar o voto, o sigilo do voto. Então todas as eleições de papel no passado também, foram suspeitas. Não, porque você não sai com o papel, né? Você deixa o papel na urna. Nesse caso, você sairia com o papel. Mas não sairia com o papel, não. Se o senhor perder, se o senhor for derrotado, o senhor vai aceitar o resultado? O sentimento que eu tenho nas ruas, tá, é que eu tenho muito mais votos do que até o Lula. Eu sou recebido de uma forma completamente diferente que o Lula foi em suas caravanas, em qualquer lugar que eu vá, em qualquer canto do Brasil. Isso é uma realidade. A aceitação é enorme para com o meu nome. O que o povo está vendo em mim é confiança, é credibilidade, alguém diferente dessas pessoas tem que se apresentar. Mas o senhor aceitaria a derrota como um resultado válido? As eleições, de qualquer forma, estarão sob suspeição. Vamos supor que eu venha ganhar no voto eletrônico. O outro lado vai arguir a suspeição. Dá tempo ainda de recuperar pelo menos aqueles 5% das sessões que teriam impressão do voto, que serviria como uma pesquisa. Bernardo. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor tem criticado a política tradicional, tem criticado a corrupção dos grandes partidos, mas o senhor passou muitos anos no PP do Paulo Maluf, o senhor passou anos no PTB do Roberto Jefferson e até recentemente o senhor era visto com muita frequência ao lado do deputado, ex-deputado agora preso, Eduardo Cunha. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o eleitor deve acreditar no candidato que faz esse discurso de outsider ou no político que passou tanto tempo do lado de gente que está condenada por corrupção? Primeiro, raras vezes eu estive ao lado do Eduardo Cunha. Não é verdade? Não. Eu gostaria de ter estado mais vezes ao lado dele, inclusive. Agradeço a ele a aprovação do voto impresso. Quando você fala aí, Paulo Maluf, Roberto Jefferson, por ocasião da votação da ação penal 470, Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa foi muito claro. Ele disse ali, trocando em outras palavras, né, que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. O senhor Roberto Youssef, delator, também disse, tá, em delação premiada, em juízo, disse que eu fui um dos 3 deputados federais do PP que não foi buscar dinheiro na Petrobras. Eu fui o único deputado entre 1.428 candidatos que não aceitou doação de dinheiro da JBS Friboi. Então, não é porque eu estou naquele meio lá que eu sou corrupto, tenho essa intenção, ou não sou aquilo que na prática, eu represento. E o dinheiro da JBS que entrou para o senhor devolveu, depois o partido depositou exatamente a mesma quantia na sua conta. Sim. Olha só, em 2014... Muito claro que foi uma doação disfarçada, não? Calma. Eu te explico. Em 2014, você não podia doar para candidato. Você tinha que doar para o partido. A JBS, entre outras empreiteiras, doaram para vários partidos. E o presidente do meu partido me ligou, tá, o Ciro Nogueira, e falou que ia botar 200 mil na minha conta para a campanha. Agradeci. Ao longo de 4 anos, eu agreguei quase 3 milhões de reais, só que no mesmo dia, ou melhor, no dia seguinte, um assessor meu, que é o major da Polícia Militar de Brasília, Jorge Oliveira, ligou para mim e falou, olha, esse dinheiro que entrou na tua conta é da JBS Friboi, do partido. Então, eu devolvi para o partido dinheiro em cheque.
A revista Veja, obrigado, Thaís, foi a única imprensa que fez essa matéria e pediu do partido o dinheiro do fundo partidário. Porque quando você recebe o recurso, você vem carimbado a origem dele. Então, não aceitei. E naquela época, prezado Bernardo, não existia a figura da propina legal. Então, sabia que ia ter problema, até porque a JBS tinha pego há pouco tempo, talvez por influência do senhor Henrique Meirelles, que estava no conselho da JBS Friboi, pegou empréstimo de 9 bilhões de reais. E aproximadamente 5% disso doou para partidos. Ora, uma empresa que vai buscar empréstimo doa 5% para partidos, com que interesse? Está na cara, foi uma operação casada, está na cara que ali nasceu a figura da propina legal. Deputado, agora a Thaís da Veja, por favor. Ali. Boa noite, deputado. Eu vou mudar um pouco o tema para economia. O senhor sempre que perguntado sobre o assunto, o senhor diz que não entende de economia e quem entende é o Paulo Guedes, um de seus coordenadores de campanha. Mas aí, caso o senhor seja eleito, o presidente será o senhor e não o Paulo Guedes, evidentemente. Será o ministro, provavelmente. Mas, e daí, se vocês brigarem e acabarem se divorciando, para usar uma metáfora que o senhor gosta de usar, como é que fica a política econômica? O senhor tem um plano B? Primeiro que eu duvido que poderá haver uma briga entre eu e o Paulo Guedes. Num primeiro momento, conversamos muito, tá? E eu acho que em alguma coisa eu o convenci, a parte da política. E ele, em grande parte, me influenciou no tocante à economia. Quantas vezes eu falei para ele, Paulo, tua proposta está maravilhosa, mas temos um filtro pela frente, chamado Câmara e Senado. E nós não queremos apresentar uma proposta que não vai ter chance de ser aprovada. Como, por exemplo, quando chegou essa primeira proposta da Previdência do Temer, né, barra Meirelles, eu falei, não vai passar. E o Paulo Guedes falou, mas como? Tem que passar, Paulo, eu concordo contigo. Mas não vai passar por vários motivos, entre outros, você está aí uma véspera de eleições. Tá? Outra coisa, quando você bota no papel os 65 logo de cara, de idade, a esquerda, como fez, usou, dizendo que todo mundo ia se aposentar só depois de morto. Por coincidência, eu estava no Piauí quando essa proposta chegou. E eu peguei e vi que a expectativa de vida no Piauí é de 69 anos de idade. Então, dá para você aprovar a reforma da Previdência. Você tem que realmente aprovar a reforma da Previdência, não necessariamente essa que está aí. Você pode aprová-la paulatinamente. Agora, não haverá... Até porque o Paulo Guedes é meu posto Ipiranga. Eu tenho vários postos Ipiranga. Também está aqui presente o general Heleno. É meu posto Ipiranga nas Forças Armadas. Mas deixa está eu só aqui o continuar na economia também. É meu posto Ipiranga na questão do agronegócio. Tá certo. Só para completar essa pergunta, o senhor então admite... O senhor tem um perfil bastante diferente, é como se um casal tivesse, não é, personalidades opostas. O senhor era até pouco tempo estatista e o senhor Paulo Guedes, um liberal conhecido, notório de Chicago. Então, as possibilidades de que surjam faíscas não são pequenas, né? Um casamento, o senhor sabe como é, não é assim alguma coisa tão fácil de levar. Então, eu repito, o senhor tem um plano B, caso isso aconteça? Não, não tenho plano B nesse caso, não. Né? Você pode ver, a minha fama de estatizante, porque eu votei contra o Plano Real. Sim, votei contra o Plano Real. Os governos vinham de vários planos, né? Vários planos, cruzado, Collor, tinha tablitas, congelamento de preço, confio de poupança. Eu resolvi não votar favorável àquilo. Agora, por quê? Porque eu era, em 94, tá, que a MP que criou a URV é de 28 de fevereiro de 94. Aquela inflação de janeiro e fevereiro daquele ano dava 97%. Ela foi expurgada dos militares das Forças Armadas e eu representava, sim, os militares das Forças Armadas. Tentei negociar com o ministro da Fazenda e da Economia aquela questão, para que o novo salário e o URV, a partir de 1º de março de 94, usasse o mesmo critério do servidor do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, e não consegui. Tá. Só me sobrou aquilo, votar contra. Deputado, então o senhor disse que não tem o plano B, só para encerrar, desculpa, Ricardo. Então quer dizer que seus apoiadores têm que rezar para o senhor e o senhor Paulo Guedes se darem muito bem, o senhor Paulo Guedes continuar com saúde, porque do contrário não temos plano B. Para a tristeza da esquerda, dos estatizantes, nós não morreremos, não. Vamos ao Leonêncio, vamos lá. Deputado, voltando aí, boa noite, primeiramente. Voltando à questão da ditadura, tivemos na presidência da República, nesse período democrático, um homem que passou pelo exílio, o outro foi preso político, e teve até uma senhora que, oriunda da luta armada. O senhor fala com muita desenvoltura sobre esse período e já rendeu homenagens a agentes da repressão. Sim.
Então, o senhor vai ter peito para abrir os arquivos e permitir que a sociedade tenha acesso aos arquivos da ditadura? Primeira coisa, a senhora é Dilma Rousseff, não é isso? Sim. Onde ela esteve na semana retrasada? Representando o Foro de São Paulo, em Cuba, na democracia cubana. Vocês acham que essa senhora lutou por democracia? E o senhor vai abrir o arquivo? O primeiro marido dela, tá? Cláudio Galeno, está vivo ainda, mora no México. Ele sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. O segundo marido dela, que acabou de morrer, morreu há pouco tempo, Carlos Araújo, ele contou tranquilamente, num programa de televisão, que durante a lua de mel com Dilma Rousseff, fazia o quê? Para estimular o seu relacionamento, com toda certeza. Expropriava bancos, roubava armas em quartéis e roubava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Está a herança dela aí. Hoje em dia, os caminhoneiros, né, os transportadores, arcam com prejuízo de R$1,5 bilhão por ano, fruto de roubo de carga no Brasil. Você acha, com todo respeito, o prezado jornalista aqui, esse tipo de gente lutou por democracia? Você acha disso? Quando Fidel Castro morreu, eu estava lá chorando aos prantos no túmulo daquele homem que matou tanta gente. Você acha que eles lutaram por democracia de verdade? Então, se eleito, o senhor vai abrir os arquivos para a gente saber dessa história? Não tem mais arquivo nenhum. Tem sim, tá? Tem sim. Os centros de inteligência guardam os arquivos. Desconheço. Essa é a lei da anistia, sepultou isso aí. E a esquerda? Então o senhor vai ter a mesma postura da Dilma Rousseff? Vai abrir seus arquivos também? O senhor vai ter a mesma postura dela de manter os arquivos fechados, então? Isso é uma ferida que tem que ser cicatrizada. Sem a sociedade saber do seu passado? Esquece isso aí, é daqui para frente. O povo está sofrendo com 14 milhões de desempregados, com 60 mil mortes por ano, violenta, com 50 mil mulheres estupradas. É daqui para frente, vamos tocar esse barco para frente. E eu tenho falado, se eu chegar lá, é daqui para frente. O passado é a justiça e a história, os historiadores. Agora, você acredita numa Comissão Nacional da Verdade, onde a senhora Dilma Rousseff indicou 7 integrantes na mesa, todos, inclusive o senhor Pedro Dall'Ari, foi o último, né? Mas o senhor está fugindo da pergunta. Eu estou perguntando se o senhor vai abrir os arquivos. Nada, é daqui para frente, não temos nada a esconder. Tá se não tivesse, abriria. Eu desconheço esses arquivos, os papéis já foram, com toda certeza, já sumiram. Não está guardado por aí, não. Candidato, o Herzog... Eles foram num Superior Tribunal Militar, pegaram tudo lá. Quando, em 2010, a Folha de São Paulo quis pegar o processo da Dilma Rousseff, né, através de um habeas data, o Lula pressionou o Superior Tribunal Militar e não foi entregue o processo da Dilma. Então o senhor vai agir como ele, então? Não, mas agora está aberto. Agora eu já consegui o processo da Dilma. Quando acabou, eu consegui o processo da Dilma. Está à tua disposição se você quiser. Candidato, não é o caso mais tratarmos desse assunto. Passou. Candidato, o Herzog foi prestar depoimento desarmado por livre e espontânea vontade e não voltou. Sim. Agora, o Comitê Interamericano, que é composto por juristas de vários países, não tem nada de esquerda, tem juristas renomados de vários países que compõem, chegou à conclusão que ele foi morto sob tortura. Quer dizer, o senhor não admite isso? Não foi um crime? Olha só. Suspeita-se de ter sido morto sob tortura, tendo em vista ter sido enforcado, parecia enforcado no 1,20 m de altura, aproximadamente, não é isso? Não, e tem outros indícios também. Já foi refeito, inclusive, atestado de óbito dele. Seria impossível alguém morrer enforcado, né, praticar o suicídio, 1,20 m de altura. Tem 2 operações da Polícia Federal recente aqui, tem poucos anos. A mais importante foi em Goiânia. Pegaram um cara que praticava o sequestro, sequestrava e mandava para fora do Brasil criança. Foi preso. Amanheceu enforcado num 1,5 m, num 1,20 m também numa cela. Mas será que também não houve olha só, por ali? que para nós é execução e para ele, por outro lado, é suicídio? O senhor não poderia prestar um serviço Ninguém sabe. Fazendo Na verdade, uma reavaliação? Pode dizer que foi ou não foi. Pode ter sido. Por que o senhor não acaba com essa história e abre os arquivos caso seja eleito, então? Você acha que existe um arquivo no tocante a isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Alguém foi falar, não, nós demos pancada, né, quebramos de porrada ele. O senhor acha que as Forças Armadas vão destruir seus arquivos? O senhor acha mesmo? Os papéis têm um prazo de validade no nosso meio. Tá? Eu quero pegar os papéis do BNDES, esse sim, quero pegar para ver para onde esse pessoal da esquerda, do PT, Dilma, Lula, emprestaram dinheiro, doaram dinheiro para Fidel Castro, para Hugo Chávez, para Cristina Kirchner, para Angola, para Bolívia, isso eu quero saber. Isso o Brasil tem pressa e quer saber. O demais aconteceu, lamentavelmente aconteceu.
Vamos para um rápido intervalo agora. Voltamos já já com o candidato pelo PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Estaremos de volta em alguns minutos. Até. Estamos de volta ao vivo com o candidato Jair Bolsonaro. Vamos ver agora a pergunta do Frei Davi, coordenador da organização não governamental Educafro. Candidato, pesquisas das universidades revelam que os cotistas brancos, negros e indígenas estão com notas iguais ou superiores à alta classe média que não usou a cota. Candidato, caso eleito, como o senhor pensa em otimizar essa fantástica política de ação afirmativa no Brasil? É fantástica para ele, para mim não. Eu até perguntaria, se eu pudesse perguntar, né, para ele. A minha filha, é justo entrar na faculdade por cota? Eu acho que não, né? Mas o meu sogro é o Paulo Negão. Eu estava na Paraíba com o Julian Lemos, está nos acompanhando aqui. E essa questão foi debatida lá numa palestra. E eu falei o seguinte, imaginem dois homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde, ambos trabalham no pilotismo de um prédio, são porteiros. E os filhos deles prestam concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Será que o paraibano é um sofrido também? Vamos querer inventar cota para nordestinos? Isso é questão de mérito, competência. Se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acredito que sejam bons, por que não estudam no ensino básico aqui atrás, né, para que tenham a melhor base e sigam carreira numa situação de igualdade? Porque essa polícia nos dividia no Brasil, de brancos e negros, de homens e mulheres, nordestinos e sulistas, homossexuais. O que o senhor propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado? Não é que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Eram entregues pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Que dívida é essa? É uma Nós dívida temos hoje histórica. em dia, eu acho que misturado no Brasil, né? Os Estados Unidos pagou essa dívida, vem pagando. Mas que dívida é essa, meu Deus do céu? Os Estados Unidos fazem isso. Pergunto para você, já que o Frei não está aqui. É justo a minha filha ser cotista? Depende se ela for pobre. Não fala aí. Não, mas tem cota para pobre, cota para negro e para índio. Vamos, olha só. O negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Na Academia Militar das Agulhas Negras, vários negros se formaram comigo. Alguns abaixo de mim, outros acima de mim, sem problema nenhum. Por que cotas? Mas, por que nos dividir, resumindo, então, o senhor vai terminar com as cotas? Não. Olha, eu não posso falar que vou terminar, porque depende do parlamento. Pelo menos diminuir o percentual. Vai propor? Propor, quem sabe a diminuição do percentual. Você pode ver, abriu-se cota agora também para, não é apenas para a universidade, para concurso público também, 20%. Você pode ver, imagine um concurso para 100 pessoas, 100 vagas. Os 80 primeiros vão em frente. Os 20 depois só tem que ser afrodescendente. Se o 20º for o 300º, você vai ter 220 um universo de pessoas, onde 20 serão negros. São 200 brancos que ficarão deixados para trás. A grande maioria tão pobre e sofrido como os afrodescendentes. Como é que você acha que fica o coração, o sentimento dessas pessoas, vendo que tiraram uma nota maior, mas foi reservada uma cota para afrodescendente? Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa divisão no Brasil. O senhor discorda, porque só esse ponto ainda, já que o senhor discorda de qualquer privilégio, eu queria saber como é que o senhor vê hoje uma reforma da Previdência que o senhor já disse ser favorável, como ela deveria abordar a questão dos policiais. 96% dos policiais, segundo o
Tá. Então, o que eu gostaria de saber é que, e muitos desses PMs, quando chegam a coronel, eles têm o teto de governador. O coronel da PM tem um teto de governador. Só que em São Paulo, há 1.800 coronéis da PM na reserva e 60 na ativa. O que eu queria saber é, os policiais serão incluídos na reforma da Previdência que o senhor pretende propor, se eleito? Eu ouvi o senhor Geraldo Alckmin tocando nesse assunto. Até parece que ele não governou o Estado por tanto tempo. Agora que ele é candidato, ele toca no assunto. Ele já foi corrigido, não existe mais. No passado, o policial, em especial os coronéis, incorporava uma gratificação de gabinete. Não existe mais isso aí, acabou isso aí. Outra coisa, na primeira proposta do Temer, da reforma da Previdência, vinha o policial também com 65 anos de idade. Eu te pergunto, ele vai estar do lado dele com um fuzil ou com uma muleta? E outra coisa, pega a expectativa de vida do policial militar do Rio de Janeiro, do Brasil todo, né? Mas pega do Rio de Janeiro, onde mais se matam policiais, está muitíssimo abaixo de 60 anos de idade. Tá? Há uma diferença. A questão das Forças Armadas, você poderia até perguntar, também é diferente. Você pode modificar, alterar, propor correções para todas as categorias. Mas vamos olhar... Então, o senhor vai manter os privilégios dos policiais? Não é privilégio. Não é privilégio. Tá? Nós, militares, temos hora para chegar, não temos para sair. Nós não temos fundo de garantia, não temos fundo de garantia, não temos hora extra. Não temos direito a fazer greve. Imagina o policial fazendo greve. O que aconteceria no tocante à segurança? Mas fizeram o senhor... Ou integrante das Forças Armadas fazendo greve. Como é que seria a situação? São pessoas, categorias diferentes. Deputado, não é uma Thaís, que a Thaís Era só para retomar aquele assunto que não foi terminado. Eu queria só lembrar que, apesar das suas negativas, hoje mesmo o jornal suíço, o Tribune de Geneve, disse que chamou o senhor de homofóbico, misógino e racista. E disse que o senhor chamou o senhor de o Trump brasileiro. Sabemos que o Trump é para o senhor alguém que o senhor admira, e eu gostaria de saber o que o senhor tem, na sua opinião, em comum com o presidente americano e no que o senhor difere dele. Olha só, primeiro, se eu sou racista, eu tinha que estar preso. Eu não tenho imunidade. Se eu ofender um afrodescendente agora, impedir de entrar no elevador, tá? Isso é crime de racismo, tem que ser preso mesmo sendo deputado federal. O senhor já foi denunciado criminalmente, deputado. São calúnias, isso aí, nada mais além disso, calúnias, como uma questão de homofóbico. A minha briga é contra o material escolar. Você sabe, Thaís, se eu sou homossexual ou não? Você não sabe, nem eu sei se você é, também, ou aqui também, não sei, não interessa para nós. Não pode o pai chegar em casa, encontrar o Joãozinho de 6 anos de idade, brincando de boneca, por influência da escola. Por que eu sou misógino? Por que eu não gosto de mulher? Essa é a imagem que o jornal suíço tem do senhor. Mas a imprensa quase toda de esquerda no mundo, o Trump sofreu muito com isso, são os fake news. Então, sobre o Trump brasileiro, o que o senhor diria? O que o Trump sofreu durante a campanha dele, as prévias, eu já vinha sofrendo há 3 anos aqui na mídia brasileira, tá? E ele venceu tudo isso aí e está fazendo um excelente governo no seu país. Diminuiu a carga tributária, resgatou emprego, tá? O brasileiro que está lá, inclusive, está tendo orgulho, eu tenho contato com brasileiros, o que está acontecendo. Não podemos continuar nessa social-democracia aqui no Brasil. O que o senhor tem em comum com ele? No que diferiria? Não sei, ele que é a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Deputado, ele defende a família, eu também defendo a família. O senhor está falando de Brasil grande agora, que o senhor acabou de dizer que não era estatizante, está defendendo o Brasil grande? O Brasil grande é igual a América grande. Ué, qual a diferença? Eu usei o mesmo adjetivo. América grande e Brasil grande. Mas em alguns discursos o senhor tem se referido ao Brasil grande dos militares, né? Naquela época, nós passamos... Que era estatizante. Mas era uma outra época. Quem construiria Itaipu Binacional? Tu acha que a iniciativa privada construiria? Tinha que ser o poder público, não tinha outro caminho. Construiu mais de 20 hidrelétricos no Brasil. Rasgamos estradas no Brasil todo, um avanço enorme no Brasil, tá certo? Então não podia ter outra forma. Lógico, acho que abusaram da questão das estatizações, até o próprio Geisel abusou no tocante disso aí. Agora, quando entregou para os civis, o que aconteceu? Mantiveram as estatais e serviu para quê? Foco de corrupção. Por que quase 30 anos depois do fim do período militar, né, não se resolveu esse assunto? A questão das privatizações que, no meu entender, grande parte das estatais tem que ser privatizada, até por a sua ineficiência.
Mas na época, deputado, não tinha liberdade de imprensa para saber se tinha corrupção ou não na construção de Itaipu, né? Vamos lá. Em outros lugares. Com todo respeito, Ricardo Lessa, só acho que com a tal da Comissão da Verdade, se os militares tivessem enriquecido, não teriam ido para cima da gente? Mas nós tivemos teriam agora... ido para cima da gente. Nós tivemos agora um almirante condenado a 43 anos de prisão. Oi? Nós tivemos agora um almirante condenado a 43 anos de prisão. Foi numa auditoria lá na questão nuclear. Sim, tem que condenar o cara. Pisou na bola, condena. Pegou 30 anos por causa de uma consultoria, melhor dizendo. Então farda não é atestado de idoneidade. Inclusive, pelo que tudo indica, né? Tem que ser punido? Tem. Mas foi excessiva, no caso dele, por causa de uma consultoria, 30 anos de cadeia. Mais tempo maior do que o Sérgio Cabral. Mas não vou entrar no mérito. Pisou na bola, não vou defender. Agora, esse almirante, pelo que eu sei dele, né, é um profundo conhecimento em física nuclear. Ele mexe numa vírgula, numa forma, numa chave, num colchete e acha a solução do problema. Não precisava ter feito isso. Agora, a consultoria, não sei se a filha dele fez a consultoria ou não, se ele que fez para a filha, não sei. Deputado. Mas existe corrupção também no nosso meio, não vou dizer que não. Nós não somos incorruptíveis. De vez em quando acontece, a gente pega no quartel ali um coronel, um capitão, um cabo, um sargento. Acontece, pô. Agora, é infinitamente menor a incidência de corrupção em nosso meio do que no meio que está aí, esse político que está aí. Que é um meio Deputado, menor. Daniela, ali do outro lado. Deputado, eu vou voltar aqui para a questão dos privilégios que a Maria Cristina falou. O senhor defendeu o recebimento de auxílio moradia e, recentemente, numa palestra na CNI, o senhor indicou que cogitaria ou analisaria a incorporação, aumentar o teto do funcionamento, o teto do servidor público, dos salários, para poder incorporar benefícios que depois seriam extintos. Hoje, o senhor postou um vídeo do Paulo Guedes, economista Paulo Guedes, seu futuro ministro da Fazenda já anunciado, o senhor disse, se vencer a eleição, em que ele critica pesadamente tanto o tamanho da folha de pagamento, quanto o custo que essa folha tem para a Previdência. É um vídeo longo, o senhor postou, imagino que o senhor tenha visto. Onde é que está aí explorando até uma questão que a Thaís colocou, onde está a coerência? É o senhor que acha que dá para incorporar um privilégio para tentar suprir, digamos, a categoria que está no 1% mais rico da população, que são esses servidores que ganham muito dinheiro? Eu tenho que buscar o consenso em alguma coisa. Se for no ferro e fogo, não vou chegar a lugar nenhum. Tem uma quantidade considerável de pessoas que estão na política, outros que estão aqui fora, estão aposentados. Ganham 20 mil por mês. É uma baita da aposentadoria, ninguém vai discutir. Se ele for para dentro do Congresso, pela legislação que está aí, ele teria que ter uma limada no extrateto dele. Tá? Agora, então ele vai ganhar, por exemplo, 13 mil por mês. Vai ganhar a mesma coisa que um garoto que entrou lá agora e está ganhando 33. Então, nessa questão, eu falei, quem sabe um extrateto de até 50% no máximo, tendo em vista ele levar uma outra aposentadoria. Você não pode privar uma pessoa de 60, 70 anos de idade, caso queira ser parlamentar, eu sei que ele está sendo voluntário para isso, e honrar todas as suas despesas, tá? com a sua aposentadoria que ele construiu ao longo de 35, 40 anos. Privilégios do parlamento. O senhor, tem bastante. Exato. O senhor acha que algum os deputados, os senadores deveriam abrir mão de alguma coisa? Olha, se eu falar deveria, você pode perguntar por que eu não abri mão. Exato. Você pode ver, o ano passado, nós parlamentares recebemos uma verba anual para movimentar o gabinete. O pessoal do Rio de Janeiro recebe aproximadamente 400... Recebe não, tem direito a gastar até 400 mil reais. Pô, entra na internet, faz a pesquisa, e eu gastei um pouco... Devolvi? Não gastei quase 200 mil reais. Eu economizei quase 200 mil. A Folha fez uma reportagem, o senhor ficou... falou bastante sobre isso na internet, um pouco irritado. Eu vou retomar aqui, aí o senhor pode explicar novamente. Mas o senhor recebeu auxílio moradia... Tendo um imóvel, sim. Esse dinheiro, por exemplo, não é um dinheiro que o senhor poderia não ter usado? Olha só, se o senhor tem a sua casa, não só a sua casa, o senhor tem vários imóveis. O que diz a legislação da Câmara, tá certo? Você pode morar num imóvel funcional, um apartamento de 200 metros quadrados mais ou menos, e não recebe auxílio moradia. Você aluga uma casa, vai morar num hotel, apresenta a nota e sem problema. E a terceira hipótese, que é minha, é legal. Não é legal, mas é moral, essa é a pergunta. Espera aí.
Eu te pergunto, você recebe com pessoa física ou pessoa jurídica? Eu sou... Não. O jornalista recebe como ré com pessoa jurídica. Não é o meu então, caso. Isso é, não, tudo bem, pode ser teu caso. Mas é imoral para vocês da imprensa também. É imoral também, no mesmo raciocínio. Vocês pagam menos imposto de renda. Você não paga 27,5%, paga 10% de imposto de renda. Mas isso está na lei, não. Mas imagina. Está na lei? O meu também está na lei. Eu recebo, eu pago 27,5%. Olha só, eu receber um salário. Eu não estou questionando o valor do salário do senhor. Só um minuto. Um jornalista receber um salário por um serviço prestado como pessoa jurídica, ok. Eu não estou questionando o salário do senhor, eu estou questionando um privilégio. Não, mas ninguém aqui recebe auxílio moradia, nem auxílio paletó, nem auxílio verba indenizatória. Ninguém aqui tem combustível pago pelo Estado. O senhor tem. Olha só, essa verba o senhor não precisava. Calma, eu não gastei 200 mil dos 400 que podia gastar. Como é que eu posso pagar passageiro com o meu salário? Não tenho condições. Eu tenho, inclusive, o direito de viajar todo o Brasil com essa verba da Câmara. Porque eu represento o Brasil, que representa o Estado, é o senador. E a terceira hipótese que está na analisação da Câmara, o parlamentar, por exemplo, ele recebe auxílio moradia e é descontado 27,5% de imposto de renda, que era o meu caso. Posso fazer uma pergunta? Não, olha, se eu tivesse infringido a legislação, o MP estaria em cima de mim, pode ter certeza, no tocante a isso aí. Deputado, só um esclarecimento da sua resposta anterior. O senhor disse que se fosse racista, o senhor estaria preso. Mas o senhor não disse para o telespectador que o senhor já foi denunciado pela Procuradora-Geral da República por crime de racismo. O senhor vai responder essa denúncia no Supremo Tribunal Federal, eventualmente pode ser absolvido, eventualmente pode ser condenado. Agora, o que eu queria lhe perguntar... Deixa eu responder essa daí. Pois não. A denúncia lá, acima de mim, se você mandar uma cartinha para o MP, falando qualquer coisa, vão me investigar. Eu sou um cara de... Eu não tenho imunidade parlamentar. Você acha que a PGR denuncia qualquer pessoa da minha parte, uma cartinha? Qualquer carta anônima. Eu já respondi processo por carta anônima junto ao Supremo Tribunal Federal. O senhor falou, o senhor ofendeu os quilombolas. Tá? Quem ofendia? Você já foi num quilombola? Duvido. Eu sou candidato. Eu fui lá, a pessoa que eu me referi, conheço a pessoa, ela com toda certeza, se esse processo for avante, vai testemunhar a meu favor. Poxa, me referi a um cara assim que ele pesava 8 arroba, falei isso. Pode ser minha equipe. Exagerei? Pode ter exagerado, mas eu costumo fazer esse tipo de brincadeira. Com qualquer um e fazem comigo também. Agora, eu não vi maldade nisso. Isso não é o racismo, você impedir um afrodescendente de fazer alguma coisa. Você não promover, o capitão não promover um negro, por exemplo, a cabo, só porque... Isso que é racismo. Você acha que a ofensa não é racismo? Não, isso não é racismo. Isso que a senhora Raquel Dodge entregou não é racismo. É a mesma coisa da questão que eu recebo de... O quilombola mais leve pesava não sei quantas arrobas, né, que é uma medida que se usa para... Então vamos revogar. Eu podia falar 1/8 de tonelada também. Qual o problema? Na brincadeira. Se você vê meu semblante, brincando. Brincadeira. Pode ser uma brincadeira infeliz? Pode, mas isso não é racismo, pelo amor de Deus. Deputado, o senhor não me deixou concluir a pergunta. Eu queria saber o seguinte. O senhor está no 7º mandato de deputado federal. Sim. O senhor, durante esse tempo todo, desempenhou suas funções de parlamentar. Uma das mais importantes é votar o orçamento, fiscalizar o uso do dinheiro público pelo governo federal. Agora, quando o senhor se apresenta como candidato, o senhor diz que não entende nada de economia, que vai passar no posto Ipiranga para saber o que deve decidir, o que deve assinar. Nesses 28 anos, o senhor nunca se preocupou em se preparar para um assunto tão importante que interferia no seu mandato? Eu nunca integrei a comissão de orçamento da Câmara. Nós são 20 e poucas comissões. Nunca passou assim como nunca integrei a comissão de saúde, então não posso ser presidente também, que tem que indicar a medida da saúde. Tá? Nunca integrei a maioria das comissões na Câmara. Lá é um mundo, a Câmara, você não pode fazer tudo. Agora, você fala em fiscalizar, a última CPI que funcionou na Câmara tem mais de 20 anos, nada mais funciona na Câmara. A última CPI que funcionou na Câmara pegou o seu aliado, Eduardo Cunha, meu mentira, aliado, e depois ele foi cassado. Porque o senhor, baseado no quê, diversas vezes, esteve ao lado dele. Mas ao lado todos dele nós no Congresso, com em culto evangélico, em palanque, é só procurar. Sim. Quem está nos assistindo pode procurar. Eu não sabia que ele tinha problemas, ora. Botar o seu nome e o nome dele. Mas eu não sabia que ele tinha problemas. O senhor não sabia? Lógico que eu não sabia. Como é que eu sei daqueles negócios dele? Até a própria Polícia Federal, o MP, o Maluf, o senhor também não sabia? É uma maratona. O Maluf, o senhor também não sabia? Olha, o que eu sabia do Maluf era acusado de corrupção o tempo todo. O que eu devia fazer? Eu estou no plenário, sentado e sendo do meu lado, deve me levantar e ir embora? O senhor era do partido dele, mas qual o problema? Olha, quer que eu repita? Eu vou repetir aqui. Joaquim Barbosa. O único deputado que não foi comprado pelo PT foi o senhor Jair Bolsonaro. Você não ouviu?
Quer que eu repita também o Youssef? Youssef, repetir para você. Eu vou repetir para você. O Youssef falou. Olha só, inclusive o Youssef falou, olha só, que 3 deputados do PP não pegaram dinheiro na Petrobras. Ana Amélia, Jair Bolsonaro e Paulo Maluf. Ana Amélia é senadora, deputado. Na época, 3 parlamentares não pegaram. Corrigiu? Está corrigido? Deputado, posso continuar no Congresso? Lembrando uma frase que o senhor disse sobre o Congresso. O senhor disse o seguinte, que se fosse eleito presidente, fecharia o Congresso. Esse país não vai mudar pelo voto. Infelizmente, só uma guerra civil. Tem de fazer o que o regime não fez, fechar o Congresso e matar uns 30 mil. Se vão morrer alguns inocentes, tudo bem. Isso o senhor disse em 1999, o senhor tinha 44 anos, o senhor estava no 3º mandato como deputado. Hoje o senhor tem 63 anos, o senhor é candidato a presidente da República. E o senhor disse algumas coisas, como, por exemplo, que o senhor pretende dobrar o número de ministros no STF. Deixa eu responder devagar. Mas é que uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou responder. Vai 10 minutos para responder. Tá bom. Tá ok? Se quer deixar. Olha, quem nunca se indignou com o parlamento brasileiro? Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor... Porque hoje o jurista Miguel Reale, que assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma junto com a sua provável vice, disse que o senhor... que há uma contradição do senhor com a democracia. Por tudo isso que o senhor disse no passado e especialmente por isso que o senhor disse a respeito do STF. Por isso que eu queria fazer a pergunta inteira. Tem 20 anos que eu falei isso. O senhor se considera um democrata? Sim, tem 20 anos que eu falei isso. Sim. A gente não evolui, não? Evolui, mas o senhor mudou bastante de ideia. Agora, olha só, eu cheguei em 91 na Câmara, Thaís. Olha o tempo. Eu participei da luta armada no Vado Ribeira, na caça do Lamarca, que havia executado o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública, em cárcere privada. Esse grupo do Lamarca era o mesmo grupo da Dilma Rousseff. Eu era um elemento marcado quando eu cheguei em Brasília. E teve muita pancadaria lá. E quantas vezes eu respondi, tá, de forma violenta, como eu respondi. Matar 30 mil foi tocante a um caso com o Fernando Henrique Cardoso. Mas o senhor muda de ideia, deputado. O senhor votou no Lula em 2006, por exemplo. 2006? 2002. Era ele e o José Serra. O senhor já elogiou o regime do Hugo Chávez, por exemplo, em 99. Depois o senhor disse que queria ser visto da Aécio. Não, nunca disse isso. Nunca disse isso. Só foi São Paulo inventou isso daí. Não foi, não. Eu não tinha força para ser vice dele. O senhor disse até seria uma grande honra. Eu era um ilustre desconhecido do baixo clero. Hugo Chávez foi em 99. Ele falava contra a ditadura cubana. Ele elogiava os Estados Unidos. Então, mas são mudanças de ideia. O senhor não acha que o seu eleitor tem direito de falar, mas ele muda muito de ideia, radicalmente. Não. Quem mudou foi o Hugo Chávez, não foi eu. Eu me indignei com o Congresso, com muita gente, por várias vezes, fica indignado com o Congresso. Quem não está indignado com o Congresso agora é que vai gastar 1 bilhão e 700 milhões com campanha. Não tem dinheiro para a saúde, para a educação, mas para fazer politicagem, tem recurso. Deputado, quem é que não está indignado com o parlamento, com esse monstruoso fundo partidário, para reeleger os mesmos que quase nada fizeram pelo Brasil? Eu nem vou passar para o próximo. A gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos num instantinho com o candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Não saia daí rapidinho. Até. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Vamos agora a uma pergunta do diretor de Inovação e Articulação do Instituto Ayrton Senna, Mozar Neves Ramos. Candidato, na sua eventual gestão, qual o papel que o Ministério da Educação deveria desempenhar? E mais, nessa mesma direção, as universidades, o ensino superior público federal, deveria estar no Ministério da Educação ou no Ministério de Ciência e Tecnologia? Eu tive há pouco numa viagem junto com o Onyx Lorenzoni, no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, até para olhar a questão de pesquisa, de inovação, tá? E para trazer algum ensinamento para cá. Nós somos carentes nessa área. Nós não temos pesquisa no Brasil, coisa rara. O que nós temos que fazer
é inverter a pirâmide educacional, aplicar mais o ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil, dar condições na base para todo mundo. A comunidade científica, por exemplo, está no segundo plano aqui no Brasil. Tá? E eu acho que não interessa onde vai ficar essa parte, né? Ela tem que ter uma pessoa isenta e com conhecimento de causa para levar essa política avante. Qual o grande problema do Brasil? São as indicações políticas, né? É uma área que interessa, ciência e tecnologia. Quem é o nosso ministro de Ciência e Tecnologia? Não é uma pessoa conhecida nesse setor. Temos que botar alguém lá que realmente tenha conhecimento dessa questão. E quando eu fui aqui na Mackenzie, em São Paulo, eu fui ver a pesquisa do grafeno. Tá? Inclusive, levei pancada da imprensa, né? Gastou dinheiro da Câmara para fazer campanha na Mackenzie. Eu falei com 2 pesquisadores, a mais nada além disso daí. Mas nós temos que investir, sim. Não é só investir apenas, dar meios para que o pesquisador possa exercer seu trabalho. Você pode ver, se você quiser, por exemplo, entrar na área da biodiversidade, você tem uma dificuldade enorme. Agora, está cheio de gente roubando a nossa biodiversidade na região amazônica. Não sei se entendi a pergunta dele, mas eu acho que ele quer liberdade para poder trabalhar e que essa pasta, né, que interessa esteja no ministério mais adequado para que nós tenhamos um ganho nessa área realmente. O senhor já tem um candidato a ministro da Ciência? Olha, eu tenho conversado com o astronauta Marcos Pontes, ele quer colaborar, não necessariamente como ministro, eu acho que a bagagem dele, os astronautas são bem tratados no mundo todo como heróis nacionais, né? É o único astronauta do Hemisfério Sul, ele continua na NASA e é uma pessoa que está com muito gás, está com muita vontade, eu acho que é uma pessoa certa, se não como ministro, colaborando no Ministério da Ciência e Tecnologia. Deputado, o senhor fez greve no Exército, vez ou outra, quando tem motim de PM, o senhor sempre está perto e o senhor sempre está aumentando os seus números de seguidores no Facebook, no Twitter, por causa desses motins. Agora teve greve de caminhoneiro, o senhor participou, quer dizer, deu apoio, né? Qual é a ordem que está na bandeira do ex-capitão do Exército? Greve no Exército, eu amotinado, pode ter certeza, se eu tivesse feito isso, é mais do que uma cadeia, que isso não é transgressão disciplinar, isso é crime militar. Com toda certeza, o Superior Tribunal Militar teria me excluído. Então, não procede essa afirmação. No tocante aos caminhoneiros, eu não fui na pista. Você não me viu nem um dia na pista. Mas nas redes sociais, 2 anos antes, lá, né? olha só, há 2 anos antes do problema, eu estava acompanhando os caminhoneiros. Os problemas dele. Problema de eixo levantado, um absurdo cobrar pedágio de eixo levantado. Tá? É a questão da indústria da multagem, que não é só para caminhoneiro, não. É uma praga para todo mundo. É uma máfia. A indústria da multa. Questão de estradas, roubo de cargas, tá? E eles tinham esses problemas e o governo dizer que foi pego de calças curtas, não. Eu os apoiei no primeiro momento. Alguns dias depois eu fiz uma nova comunicado a eles e pedi para que encerrassem, porque o Brasil ia quebrar. Ia quebrar para todo mundo e não queremos isso. Metade deles me criticaram, outra metade concordaram, o movimento acabou depois, tem sequelas até hoje ainda, mas o que falta aos governos, né? É a capacidade para se antecipar a problemas. Isso é latente em qualquer governo. Porque o governo que não e os tem... motins das polícias? Olha, fizeram, eu não participei de nenhum. Você não me viu, você não tem uma troca de mensagem minha com nenhuma pessoa. Mas botou vídeo no Facebook, teve mais de 1 milhão de curtidas. De qual greve, qual motivo? Em fevereiro do ano passado, na greve da Polícia Militar do Espírito Santo. Me mostre, eu dizendo que eles têm que permanecer nos quartéis. Não existe esse vídeo. Dando apoio, inclusive dando apoio ao capitão Assunção. O capitão Assunção foi meu amigo quanto parlamentar. Que era o líder da greve. Não sei a condição dele que estava fazendo. Eu não tive qualquer contato com ele. Grampos telefones foram feitos. Eu teria o meu identificado se tivesse feito qualquer ligação para ele. O capitão Assunção é extremamente responsável pelo que ele faz. Tá certo? Agora, não me acusa daquilo que não fiz. Na minha bandeira é ordem e progresso. Nunca participei de greve, motim ou apoiei a motinada. Mas essa ordem tem muita confusão, não, deputado? Tem muita confusão nessa ordem do senhor. Por que cita o meu nome sempre? Reparou que eu estou em todas? Sim, porque o senhor que vai nas redes sociais defender esses movimentos. Não defendi redes sociais, não procede. Sim, essa greve do Espírito Santo o senhor defendeu. Não procede. Deputado, o Brasil tem uma carga tributária de 33% do PIB e o senhor tem dito que quer reduzir essa carga tributária. Agora, eu queria saber, porque o senhor sempre diz que não é obrigado a entender de educação, de saúde, de economia no detalhe, mas o Brasil voltou a conviver com febre amarela. Era uma doença que estava erradicada das cidades desde 1942. A mortalidade infantil, cuja redução era um dos orgulhos dos últimos anos,
também voltou a subir. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor, assim, que políticas o senhor pretende propor para que esses problemas deixem de acontecer no Brasil, se a carga tributária vai reduzir? Como é que o senhor vai cuidar da saúde do Brasil com menos dinheiro, deputado? Há uns 20 e poucos anos atrás, a Inglaterra passou de 28% para 21% a carga tributária. E ela subiu. O Trump está fazendo a mesma coisa. Quando você fala em educação, eu vou contar aqui uma história real. O senhor Antônio Emílio de Moraes foi entrevistado em 2009. Sim. E a repórter perguntou para ele. Ele estava à frente da Beneficência Portuguesa. E ele era, se não me engano, naquela época, o quarto homem mais rico do Brasil. A repórter perguntou para ele. O senhor tem colocado dinheiro do teu bolso na beneficência? Porque aqui está funcionando tudo muito bem. Ele falou, não. Daí ela falou o seguinte, perguntou para ele, já que o senhor não bota dinheiro, as outras assemelhadas, que grande parte do recurso é do SUS, não estão funcionando, e tu está. Qual é o segredo? Ele respondeu uma coisa muito simples. Qualquer cheque acima de R$3 mil, quem assina sou eu. Então, falta zelo com a coisa pública, pegar de frente a questão da corrupção. Mas qual é a sua proposta para que a mortalidade infantil deixe de subir e para que o Brasil não volte a conviver com a febre amarela como está acontecendo? Quando se fala em mortalidade infantil, não vou mortalidade infantil, tem muito a ver com os prematuros. É muito mais fácil um prematuro morrer do que um que cumpriu a sua gestação normalmente. Medidas preventivas de saúde. Tem muito mais a ver com saneamento básico do que com prematuridade. Olha só, eu tenho um mar de problemas, né? Tem a ver a questão com o passado daquela pessoa sanitária dela, tem um montão de coisa. A alimentação da mãe tem um montão de coisa. Estou citando aqui um exemplo apenas, que eu tive com um parlamentar, que é da área de saúde, ok? O Mandetta, de Mato Grosso do Sul, que falou que aplicou lá em Mato Grosso do Sul e deu certo na questão dos prematuros. Você, inclusive, acaba economizando. Há muita gestante não dá bola para a sua saúde bucal, ou não faz os exames do seu sistema urinário com frequência. Então, certos problemas advêm disso e a possibilidade de prematuros aumenta assustadoramente. E cada prematuro, por dia, gasta uma TI em torno de R$4 mil. Sobra dinheiro para outras coisas. É jogar na prevenção. Agora, eu vou dar a missão, e nem preciso falar que vou dar a missão, né? Quem for para o Ministério da Saúde, ele tem que realmente cuidar da saúde e não da doença prioritariamente. Deputado, você vai fazer isso reduzindo sobre a sua... Não, olha só, se você reduzir, o que acontece? Não só a Inglaterra, você vai conjugar isso daí também, com desburocratização, desregulamentação, que é o inferno a vida de quem quer empreender no Brasil. Quem está em sã consciência, quem quer ser patrão no Brasil? Em sã consciência. Eu estou falando de saúde, deputado. Não, mas espera, você fala economia. Como é que vai reduzir impostos e vai atender a economia? Eu estou falando Mas a economia, de saúde, se você, por exemplo, aumentar o número de empregos no Brasil, a tendência de alguém procurar hospital diminui. Deputado, vamos por ali para a Thaís, que ela tem uma pergunta sobre a sua especialidade. O senhor falou recentemente numa reunião num banco de investimentos, falando especificamente sobre aquela situação dos 200 traficantes que fugiram da Rocinha. Aí o senhor disse... Não, o da Rocinha foi da primeira UPP lá na... Faz de conta que foi a Rocinha, vai. Foi a Rocinha. Aí o senhor disse que se o caso estivesse nas suas mãos, que o senhor usaria o seguinte método, que o senhor distribuiria panfletos por helicópteros, dizendo que os bandidos se rendessem em 6 horas. E caso eles não se rendessem em 6 horas, aí o senhor me mandava metralhar tudo. E o senhor disse que um caso como esse não aconteceria mais se o senhor fosse presidente. Gostaria de saber como o senhor pretende resolver casos como esse. Vamos lá. Eu fui entrevistado pelo professor Augusto Nunes, e tinham mais de 2.000 homens e mulheres do mercado. E esse assunto, mais ou menos, foi tratado dessa forma. No domingo, e foi uma terça-feira, num domingo lá no Jardim, contou essa história que você contou aí. Então, se eu tivesse falado uma barbaridade dessa, com toda a mídia presente, para mais de 2.000 pessoas, no mesmo dia, eu não seria bombardeado nas mídias sociais? Mas eu estou falando sobre a carta que a sua assessoria mandou. Mas eu tenho que explicar que eu não vou metralhar a Rocinha. Não, mas o senhor não disse isso na sua carta. Eu já estou falando sobre a réplica que o senhor mandou para o Lauro Jardim. Tá, tudo bem. Olha só, o que acontece? Lá na Rocinha, o pessoal fugiu para o alto do morro, longe da população. Como no primeiro UPP do Alemão, o pessoal fugiu também. Você tinha que segurar esse pessoal.
Você não pode deixar esse pessoal continuar sua vida de criminalidade, né? Estuprando, matando, sequestrando, assaltando. Você não pode fazer. Bandido é bandido. Mas metralhar Rocinha era uma expressão... Nunca falei metralhar Rocinha. Mas o senhor não Eu nunca falei. Se eu tivesse falado isso na terça-feira, mesmo seria bombardeado na mídia. Agora, e no dia seguinte, nos jornais, o Lauro Jardim botou no outro domingo essa mentira. Não, o que o senhor disse para o Lauro Jardim, para fazer justiça ao Lauro Jardim, deputado, o senhor disse o seguinte, que o senhor tinha dito isso no contexto daqueles traficantes que tinham fugido. Foi isso que dizia a nota que a sua assessoria mandou para ele. O senhor não negava que o senhor tinha dito isso. Talvez a sua assessoria tenha errado. Foge para um canto, longe da população, fortemente armados. Ah, bom. Então fortemente. Esse seria... Seria o contexto real, fortemente armados. Qual a missão que eu pagaria para minhas forças de segurança? Não, os comandos, os forças especiais, os Comanf. Se eu tivesse envolvido nessa situação, eu fosse chefe supremo das Forças Armadas. Vamos tentar que eles se rendam. Se não se render, vai ter combate. Esse pessoal não pode simplesmente ir para um canto, isolado, esperar tudo acalmar e voltar para cometer esse Agora, deputado, Forças Armadas não deu certo no Rio, né? Não deu, porque lógico que não deu. Não tem uma retaguarda jurídica, não tem a forma de engajamento. Por que deu certo no Haiti e não deu certo aqui no Brasil? Retaguarda Por que deu certo no Haiti e não deu no Brasil? Licença para Olha só, matar inocentes. vocês dizem que nós estamos em guerra. Que guerra é essa que só um lado pode atirar? Vou falar do Rio de Janeiro e não é diferente de lugar nenhum do Brasil. Se um policial militar do Rio de Janeiro, se ele atira num vagabundo, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se não atira, dificilmente ele não vai para o cemitério. O que é isso que está acontecendo? Nós devemos continuar poupando vida desses Falta de inteligência, por exemplo, das forças que não conseguem resolver nem a morte de uma vereadora e do seu motorista. Vou te fazer, olha só, vou te fazer um convite. Eu tenho certeza que o comandante da Polícia Militar vai endossar meu convite, né? Eu posso até ir contigo, de vez em quando eu sou meio maluco, né? Numa operação qualquer, vamos juntos para mostrar para você mostrar para mim, para a Polícia Militar, como é que você toma certas decisões, cumpre a missão sem atirar. A questão de inteligência, olha, meu Deus do céu, não é tão fácil assim, não. Os caras lá em cima não têm inteligência, não. Mete fogo para baixo e que se exploda o mundo. Se o senhor for eleito, o senhor vai sustar a intervenção federal no Rio? Essa intervenção que está aí, eu não colocaria em prática. Eu pediria no Congresso... Ela em dezembro, né? Não vai ter. Se eu tiver, não vai ter. Até porque não está resolvendo nada. Olha só, eu acho que todo mundo aqui tem alguém que prestou serviço militar obrigatório. Quem que é esse garoto que está prestando, que prestou ou que está engajado? Tem 20 anos de idade. Ele torce para o Flamengo, para o Vasco, ele vai na praia, tem sua namorada, tem seus sonhos. Esse cara está com esse garoto, jovem garoto, está lá agora nessa força de segurança do Rio de Janeiro. Há um entreveiro, troca de tiro. Há um ricochete, morre um inocente. É justo você pegar esse garoto que o Estado botou um fuzil no peito dele e submetê-lo a uma auditoria militar para ser condenado a 12, 30 anos de cadeia, o mesmo para o policial militar? É justo isso? Não é justo para nenhum dos dois. O Estado tem que ser, o chefe tem que ter responsabilidade. O comandante da missão dá os meios e é responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer. Você está tratando com gente com um fuzil, que mata inocentes rindo o tempo todo. Nem carro blindado adianta você ter mais no Rio, porque os caras vão de fuzil. E a blindagem não pega tiro de fuzil. Você quer continuar tratando esses caras com direitos humanos? Então o que o senhor faria? Olha, se o Congresso me der o excludente de ilicitude, pode ter certeza, você nem precisa das forças federais. O nosso próprio policial militar e policial civil dá conta dessa questão. É carta branca para matar, Então não precisa nem de Não, você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, tá ok? Resolver o problema. Deputado, vamos sair para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Voltamos num ótimo.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Antes de passar para a pergunta que temos agora do jurista Zé Gregório, eu queria informar a todos que estamos em primeiro lugar, graças também aos seguidores do deputado, em primeiro lugar mundial no Twitter. Opa, tá vendo? Vamos agora à pergunta feita pelo jurista e ex-ministro da Justiça, José Gregório. O deputado teria dito na tribuna da Câmara que um dos erros da Revolução, chamada Revolução por ele, movimento militar de 64, teria sido não mandar fuzilar Fernando Henrique Cardoso e José Gregório. É verdade? Olha, quanto ao FHC eu falei, quanto ao teu nome você não merecia essa atenção toda não, até porque um guerrilheiro do teu biotipo, acho que não procede, é guerrilheiro de garganta, então eu não me referia a você não, tá ok? Agora, da tribuna da Câmara, eu tenho imunidade, né, para falar o que bem entender, gostem ou não. Agora, não é justo, dos quase 30 processos, representações que eu tive dentro da Câmara, metade foi por ter ocupado a tribuna da Câmara. Esse tipo de gente que fala em democracia e fala em liberdade de expressão. Mas o senhor defende muito a volta, né, dos militares e vai se cercar de militares no seu governo, mas o senhor parece não ter se dado muito bem na vida militar, né? O senhor foi expulso, talvez, do Exército e depois o STM reformou e o senhor foi aposentado como capitão. Então, o senhor defende a disciplina, mas não era muito adaptado à disciplina. Lá. É até bom, porque no começo, né, falaram que isso teria acontecido comigo. Eu respondi uma transgressão disciplinar, peguei 15 dias de detenção e depois eu fui acusado por uma jornalista, e tem um plano de botar bombas na Vila Militar. O Superior Tribunal Militar arquivou o processo. Eu não fui expulso. Quando eu me elegi vereador, como diz a própria Constituição, por ocasião da data da minha diplomação, eu passei para a reserva. Então, eu sou um capitão da reserva do Exército Brasileiro. Agora, dei minhas caneladas sim. Agora, nunca ofendi um superior na minha vida. No verbete da Wikipedia, até fico impressionado que o seu pessoal tão ativo nas mídias sociais, no seu verbete da Wikipedia, diz assim: Bolsonaro tinha sempre a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, e também pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Coronel Carlos Alfredo Pellegrino. Está no seu verbete da Wikipedia. Não, isso não procede. Ele fez um conceito parecido com, não sei se é exatamente, ele fez sim, o Carlos Alfredo Pellegrino. Tá? Até porque eu estava numa situação de responder processo. Para não ficar de mal com os superiores, resolvi escrever essas questões. Agora, se eu fosse um militar que tratasse com desapreço subordinado, vocês acham que eu seria o candidato vereador mais votado pelo Partido Democrata Cristão em 88 no Rio de Janeiro? Ou esses meus sargentos não daria o devido apoio nas urnas? Nunca tive qualquer problema pessoal com subordinado ou com superior. Não procede, lamentavelmente, isso daí. Agora, posso discorrer mais coisas, se quiser, sobre o episódio, né? Vamos para o Bernardo, que ainda não fez a pergunta dele. Deputado, só uma retificação. O senhor muitas vezes reclama de fake news, mas o senhor tem espalhado muita fake news. O senhor acabou de mandar uma, quando o senhor disse que o Zé Gregório foi guerrilheiro. O Zé Gregório nunca foi guerrilheiro, é um advogado e jurista respeitado, foi ministro do governo Fernando Henrique e, aliás, ele como advogado defendia presos políticos, gente que estava sendo torturada na ditadura que o senhor defende aqui na frente da gente. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta, que é sobre a sua atuação parlamentar. O senhor, com 28 anos no Congresso, o senhor mesmo já reconheceu que apresentou muito pouca coisa que foi aprovada. O senhor tem apenas 2 projetos. Tem uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. O senhor tem apenas que seja 170, não tem problema. O senhor tem apenas 2 aprovados. Tá. Nenhum deles das áreas que o senhor diz militar, como, por exemplo, a segurança pública. Queria saber por que seus projetos não vão para frente, se o senhor não tem prestígio, se eles não são bons, o que acontece. E também queria saber o seguinte, nesses 28 anos, o que o senhor fez pelo Rio de Janeiro? Foi eleito pelo Rio de Janeiro, o Estado passa pela maior crise da história, segurança fora de controle, falta de dinheiro para pagar servidor. O que o senhor fez de fato? O senhor fala muito, mas o que o senhor fez de fato? Se eu estivesse ao lado do Sérgio Cabral, eu estaria agora em Bangu preso.
Eu não posso me juntar a quadrilhas na política para tentar solucionar problemas. Quadrilhas que não querem buscar a solução para o seu Estado. Então, eu não posso estar nessa questão mesmo aí. Quando você fala em projetos, se não me engano, são 500 projetos que tem apresentado ao longo do mês. Mas tudo bem, tá aqui, seja 170. Aí você vai para um candidato ou outro aqui, por exemplo, o Ciro Gomes. Ele foi parlamentar por 4 anos. Além de não aprovar nada, não poderia aprovar, ele apresentou 0 projeto, nenhum. Agora, o que você tem que fazer? Pega como um todo os parlamentares e veja a produtividade de cada um. Agora, o projeto mais importante que eu aprovei, lamentavelmente, o Supremo julgou inconstitucional, que foi o voto impresso. Agora, quantas coisas ruins que eu evitei que fosse aprovado dentro da Câmara? Como, por exemplo, o kit gay. E para a segurança, deputado, que é a sua área de atuação? Tem vários projetos, mas não vai para qualquer... Nós temos uma bancada relativamente mais forte agora. Agora, por ser meu, por que meu projeto da cassação química não vai para frente? Por que a bancada feminina de esquerda é contra esse projeto da cassação química, onde grande parte das mulheres no Brasil querem a aprovação desse projeto? Por ser meu. O senhor desconversou quando eu perguntei do Rio de Janeiro. O senhor está falando do Sérgio Cabral. O que o senhor fez? O que eu posso fazer? Só para não sou governador de Estado. Não fui secretário do governador, hipótese alguma. Nunca foi candidato a governador? Eu nunca fui candidato a governador, não. Pois é. Mas daí, você quer que eu não queria ser candidato, qual é o problema? Eu tenho que ser obrigado a ser candidato a governador? Deputado, eu queria voltar deixa ao só Gregório. Ficar com o assunto aqui do... Só ao Gregório, só para terminar esse capítulo, Gregório. O senhor tem nos dito aqui que muitas das afirmações que o senhor fez no passado não faria de novo, que o senhor mudou, o senhor falou isso de certa maneira acuado por um momento, o senhor era o único capitão do Exército ali, numa bancada muito grande de ex-exilados e tal. Mas ao responder ao ex-ministro José Gregório, o senhor acabou de dizer que ele não merecia ser fuzilado, que ele não tinha calibre para tanto. Eu não citei o nome dele. Ele não merecia ser fuzilado porque ele não tinha calibre para tanto. Foi o mesmo argumento que o senhor usou para dizer que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. O eleitor deve realmente acreditar que o senhor mudou em relação a essas opiniões mais extremadas que o senhor olha só, a questão Maria do Rosário começou em 2003. Eu era no Salão Verde, o fato era Champinha, um menorzão de 17 anos de idade, que junto com mais 4 malandros, né, executou um garoto numa área rural de São Paulo e por 5 dias estupraram a menina em rodízio. No último dia, degolaram a menina. Ou melhor, o Champinha degolou. E nós fomos discutir a redução da maioridade penal. E a Maria do Rosário dizendo que o ECA era o suficiente para punir o Champinha, que estuprou e matou a menina. Eu falando, não, teríamos... para crimes futuros, reduzir a maioridade penal. Ela perdeu os argumentos. E ela me questiona, né? Me questiona não, eu pergunto, quer dizer, o estuprador sou eu? Eu falo, sim. Ou seja, ela me chama de estuprador. Foi um ato reverso. Eu não sou estuprador, e se for, eu vou estuprar você. Agora, quem é que defende a mulher desse crime? Eu ou ela? Quer ver outra coisa? Há 2 anos e pouco, votamos uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a maioridade penal para alguns tipos de crime, entre eles o estupro. Como a Maria do Rosário votou essa PEC? Votou contra. Ou seja, para ela, menor de 16, 17 anos, pode estuprar e matar à vontade, quando muito, vai ficar 3 meses de férias, 3 anos de férias, numa fundação casa. Quem defende a mulher? Eu ou ela? O senhor acha que as pessoas podem merecer ser estupradas e merecer ser fuziladas? Ninguém merece ser estuprada. Pois é, isso então eu falei, eu não sou estuprador, mas se fosse, não pode ser que você não merece. Eu estou em escárnio que ela fez, defendendo o estuprador, um dos crimes mais bárbaros que existe. Deputado. Além de estuprar, matou a menina. Deputado. Uma barbaridade. Deputado, me corrija se eu estiver cometendo aqui alguma incorreção, mas pelo que pesquisei, o senhor foi assaltado em 1995. Sim. E levaram, inclusive, a sua arma. Sim. Uma das bandeiras, digamos assim, né, tem muito apelo e muito apoio em uma parcela significativa da sociedade, é a disposição que o senhor tem de facilitar o porte de armas. O senhor é um militar treinado, me parece que sua capacidade atlética física é elogiada, inclusive, nos registros dos militares. O senhor não foi capaz de reagir armado, tendo esse treinamento. Por que eu ou o Lessa, que não temos treinamento com uma arma, ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? É só você não comprar arma. É muito simples. Eu fui assaltado, sim,
Eu estava na motocicleta, fui rendido, 2 caras, um desceu, me pegou por trás, outro pela frente. O registro que tem... 2 dias depois, juntamente com o 9º Batalhão da Polícia Militar, nós recuperamos a arma e a motocicleta. E por coincidência, né, o dono da favela lá de Acari, onde foi pego lá, estava lá, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém, mas aconteceu. Agora, quantos policiais levam tiro? Porque levaram um tiro em operação e vão pedir demissão da Polícia Militar? Eu comprei uma arma melhor ainda, estou melhor preparado agora para reagir do que há 20 anos atrás. Agora, não podemos admitir, incorporar o espírito de cordeiro, achar que tem que entregar tudo para os caras. Os caras estão matando independente de reagir. Eu quero ter 5% de chance de reagir. Agora, quem não quiser ter arma, que não tenha. Agora, eu defendo a legítima defesa, a posse de arma de fogo. Inclusive, para você, desculpa aqui chamar de você, Daniela, tá certo? Acho que você é jovem bastante, imagina, né? Se eu ficar se me permite, tá? Chamar de você. Agora, eu estou fazendo cumprir o decidido pelo povo no referendo agora de 2005. Concordo. O povo decidiu, nós queremos comprar munição. E o governo, contrariando a democracia, proibiu o povo de comprar arma. Pelo que eu li, e aí, de novo, se eu estiver cometendo alguma incorreção, o senhor, por favor, me corrija. O senhor disse que não se sentiu em condições de reagir quando assaltado lá atrás. Por quê? Não, mas é o seguinte, a partir do momento, ninguém estava chegando em minha direção e eu percebi algo de anormal. Quando eu vi, tinha uma arma nas minhas costas, eu parei num sinal, tá? Uma arma nas minhas costas, na minha cabeça, eu fazer o quê? O senhor conhece de segurança pública, se abordado por um assaltante e ter uma arma, é mais provável que você seja alvo de uma agressão por estar armado ou não? Eu continuo andando armado sempre que posso. Não estou armado aqui agora. E de colete à prova de balas? Mas de vez em quando uso colete também. Pô, não sou super-homem. Deputado. Leonês agora, deputado. Deputado, o senhor é um homem muito contundente e muito crítico a diversos setores da sociedade. O senhor faz muitos ataques a jornalistas, a Sem Terra, enfim, a vários grupos aí. Mas tem um grupo que, pelo menos nos últimos meses, o senhor não tem atacado e o senhor não fala mal. São os banqueiros. Por que o senhor não fala mal de banqueiro? Eu nunca ataquei banqueiro. Nunca? Eu nunca ataquei banqueiro. O banqueiro é uma profissão que está aí, ó. Quem quiser dinheiro vai buscar no banco. Se eu conseguir arcar com esses juros altíssimos, vai lá, pô. E ninguém é obrigado a pegar dinheiro no banco. Porque agora, quando você fala em Sem Terra, esse pessoal, os integrantes do MST são bandidos. As ações deles têm que ser tipificadas como terrorismo. Agora, na questão do campo, o senhor percorreu o interior do Brasil, tem percorrido pelo menos nos últimos 3 anos. É um dos poucos que estão aí tentando acordo, por exemplo. O senhor sabe da pujança, por exemplo, do agronegócio. Tá. O senhor sabe também da mecanização nas lavouras. Tá. E o senhor sabe também do desemprego no setor rural. Só em maio agora, segundo o IBGE, foram 254 mil postos de trabalho a menos. Como o senhor vai resolver o problema do desemprego no campo? Olha só, eu falei agora há pouco aqui que é difícil ser patrão no Brasil. Eu podia ter uma microempresa comigo no Rio. Dadas as condições, né, que existe na lei, você é estimulado para isso. Eu acho que no campo, até a CLT, tinha que ser diferente. O homem do campo não pode parar no carnaval, sábado, domingo e feriado. A planta ali vai estragar, tem que colher. E fica oneroso demais, tá certo? Para o homem do campo observar essas folgas nessas datas, como existe a questão da área urbana, poxa. Agora, agregue-se a tudo isso, né, a dificuldade, são as multagens excessivas por parte do IBAMA e ICMBio. Mas não é isso que está reduzindo o emprego. Não, reduzindo o emprego é mecanização, é tecnologia. Ué, e aí, como resolver esse problema? Como resolver? Dar emprego para essas pessoas. Essas pessoas têm que ser treinadas para fazer outra coisa, porque o campo, eles estão sendo substituídos pelas máquinas. Lembra, há pouco não, 10, 15 anos atrás, tinha uma questão dos boia fria, nos canaviais, todo mundo achava um absurdo, também eu achava um absurdo. Só quando veio a máquina para colher cana, e cada máquina substitui aproximadamente 300 trabalhadores, o pessoal me fez a mesma pergunta que você está fazendo aqui agora. Olha, nós temos que estar preparados para uma alternativa. Qual? Se você, por exemplo, está como repórter, tu acha que a tua profissão vai declinar, você tem que se preparar para fazer outra coisa, poxa. Agora, o governo tem que fazer. Se o governo, né, não atrapalhar o empreendedor, não atrapalhar o trabalhador,
com essa legislação enorme, com fiscalizações absurdas, eu acho que temos como melhorar essa questão do... Acho não, com toda certeza, melhoraremos a questão do desemprego no Brasil. Deputado, uma pergunta rápida. A gente falou de... O Leonês falou de quilombolas, enfim, de outras minorias aí que o senhor tem criticado. O senhor recentemente criticou os refugiados. Disse que os refugiados são a escória do mundo. Ao mesmo tempo, o senhor pede voto em igrejas evangélicas, se apresenta como cristão. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? Olha só, eu nunca generalizei o tocante refugiado. Essa lei de imigração nossa aqui é um absurdo. O Brasil agora não tem fronteiras, entra quem bem entender para cá. E junto com pessoas, não interessa de onde venham, vem gente que não presta para cá. E temos que tomar cuidado no tocante a isso aí. Na tua casa, você não deixa qualquer um entrar nela, por que na nossa casa, que é o Brasil, qualquer um pode entrar? Vá lá em Roraima e veja como está a situação dos venezuelanos. Deputado. Então isso não é xenofobia, isso é cuidar do seu país, cuidar da sua pátria. E ponto final. Deputado, estamos chegando aqui ao término do nosso tempo. Queria fazer perguntas rápidas para o senhor. O senhor tem um ídolo? É meu pai, né? Meu pai foi 10. Na história do Brasil. Ídolo não tenho, tá? Tem pessoas que eu admiro. Na história do Brasil? Não, admiro, tá certo. Entre Geisel e Silvio Frota. Apesar do Geisel ter me criticado no livro dele, né? Que eu frequentei lá algumas páginas do livro dele, eu fico o Geisel que pegou o Brasil num momento difícil e foi em frente. Wilson Machado do Rio Centro, herói ou criminoso? Olha, pelo que tudo indica, né? Ele não estava fazendo o seu papel corretamente, pelo que tudo indica, tá ok? E o Mandela, o que o senhor acha dele? Você tem que ver o passado dele também, não é isso que se pinta hoje em dia. E aí? O senhor desconfia, então. Seu livro de cabeceira? Verdade Sufocada. Verdade de qual autor? O autor? É uma história real do Brasil. Você tem que ler os dois lados. E ali é uma história com fatos, com data, com local, com episódios reais. Qual é o autor? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ok. Uma frase e um verso. Ou um verso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E qual é o seu sonho? O meu sonho é poder colaborar, contribuir, junto com meus amigos, com o futuro desse país maravilhoso chamado Brasil. Obrigado. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação de Daniela Lima, Thaís Oyama, Maria Cristina Fernandes, Leonêncio Nossa, Bernardo Melo Franco e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao Jair Bolsonaro, e espero vocês na próxima segunda-feira com um debate sobre nossa série dos presidenciáveis. Boa noite, boa semana, até lá.